Teria José Saramago escrito fantasia? Essa pergunta aparentemente sem sentido, né? Visto que ele não é reconhecido como um escritor de fantasias, pelo menos não de fantasia como a gente conhece, como muitos conhecem, como o Harry Potter ou o Senhor dos Anéis, né? Ele escreveu romances que se enquadram numa fantasia alegórica, digamos assim, uma fantasia mais sutil, como por exemplo Ensaio sobre a Cegueira, A Jangada de Pedra, As Intermitências da Morte, entre outros, né? Então todos esses romances acabam beirando a fantasia, né? Porque mexe com eventos absurdos e impossíveis de acontecer. Mas eu faço essa pergunta sobretudo porque eu quero trazer hoje um trecho de um dos romances do Saramago, que aliás é um dos romances também que se enquadra aí um tanto quanto fantástico, né? Já que retrata os últimos meses de uma pessoa inexistente, digamos assim, e eu estou falando do heterônimo do Fernando Pessoa, Ricardo Reis. E o romance é O Ano da Morte de Ricardo Reis. E eu quero hoje destacar um trecho desse romance em que é falado justamente sobre a relação entre fantasia e realidade, ou fantasia e verdade, né? Por isso aquela pergunta do começo. Como todos sabem, eu acho que quem já leu, não sei se já leu José Saramago ou esse romance especificamente, O Ano da Morte de Ricardo Reis, mas ele fala justamente, como o próprio título diz, ele retrata os últimos meses desse heterônimo pessoano, Ricardo Reis, né, que volta a Portugal. Ele estava no Brasil e volta a Portugal depois da notícia de que Fernando Pessoa morreu. Enfim, e não é um livro que, se você ainda não leu Saramago, não recomendo começar pelo Ano da Morte de Ricardo Reis. Comece por outro. Mas o trecho que eu quero trazer hoje, que eu quero destacar e sobre o qual eu quero falar, diz assim: o Ricardo Reis acabou de chegar em Portugal, está em Lisboa, ele está passeando, como ele faz muitas vezes, passeando por Lisboa, e ele enxerga a estátua de Eça de Queiroz, né? E a partir disso vem o trecho seguinte: sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Parece clara a sentença, clara, fechada e conclusa. Uma criança será capaz de perceber e ir ao exame repetir sem se enganar. Mas essa mesma criança perceberia e repetiria com igual convicção um novo dito, sobre a nudez forte da fantasia, o manto diáfano da verdade. E esse dito sim, dá muito mais que pensar, e saborosamente imaginar, sólida e nua a fantasia, diáfana apenas a verdade. E aqui eu estou lendo no computador porque, infelizmente, eu estou sem os meus livros de Zé Saramago. Ficaram todos em Fortaleza e eu estou nesse momento em São Paulo, né? Mas eu tenho toda a obra do Saramago lá em Fortaleza, então eu estou tendo que ler no computador. Mas eu lembrei desse trecho e eu quis vir falar aqui porque ele é muito instigante, né? Então, e aqui ele fala, né? Em primeiro lugar, sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Que, aliás, é o subtítulo de um romance do Eça de Queiroz, né? Que é a estátua que ele está vendo no momento. Enfim. E aí, ao pegar essa primeira frase sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia, a gente percebe a relação aí entre fantasia e verdade, sendo a verdade nua e a fantasia apenas cobrindo ela de forma transparente, diáfana, né? Então, nos dois casos, a verdade e a fantasia vão se relacionar, uma apontando para a outra, né? Então, no primeiro caso, sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia
Então, a fantasia está sobre a verdade, mas também de uma forma transparente, diáfana, que é justamente essa relação, né? A fantasia está ali sobre, cobrindo a verdade, mas justamente por cobri-la, mas de forma diáfana, é que ela consegue mostrar a verdade. Então ela cobre a verdade, cobre a verdade de uma forma transparente, mostrando e escondendo ao mesmo tempo, né? E no segundo caso, quando ele refaz, ele inverte essa frase dizendo sobre a nudez forte da fantasia, o manto diáfano da verdade. Então já inverte. O que está embaixo agora é a fantasia nua, né? E sobre a fantasia nua, o manto diáfano da verdade. Então, de uma forma ou de outra, a fantasia aponta para a verdade. E aqui a pergunta que fica, né? E eu acho que é uma pergunta muito válida para quem gosta de Saramago, para quem curte fantasia e para pessoas que escrevem literatura fantástica como eu. A pergunta que fica é: em que medida a fantasia é capaz de dizer a verdade? Quer dizer, como que a literatura fantástica, tratando de temas absurdos, eventos insólitos, acontecimentos impossíveis, como tudo isso pode trazer para debate, para questões importantes da nossa atualidade, né, sobre a humanidade, enfim, em que medida é possível discutir questões importantes ou mostrar, tornar evidente questões importantes a partir da fantasia, né? Então, eu acho que essa pergunta que fica: em que medida a fantasia é capaz de dizer a verdade, né? E aí, se a gente inverter também, como Saramago próprio faz, em que medida a verdade esconde dentro de si uma fantasia, né? Então, pensando aí em romances realistas, enfim, são muitas questões a se levantar, mas essa era a principal que eu queria trazer hoje, né? Mas nos dois casos, esteja a fantasia sobre a verdade como um manto transparente, ou esteja a fantasia escondida debaixo do manto diáfano da verdade, eu acho que o que se destaca é a importância da fantasia na percepção da realidade, né? É muito importante que a gente entenda que muitas vezes, para entender muitas vezes uma coisa, para a gente perceber de fato que aquilo é importante, é preciso o recurso da fantasia, né? Como Saramago faz tão bem nos seus romances, esses que eu citei, por exemplo. Então, é isso. Espero que tenha gostado. Comenta aqui se já leu algum romance do José Saramago, qual gostou mais, qual não gostou, enfim, e o que você acha dessa relação entre fantasia e realidade. Valeu!